Estamos ao vivo com mais uma live em comemoração ao Dia dos Pais, falando sobre identidade masculina. E hoje nós vamos falar sobre o fundamento da masculinidade. E enquanto o pessoal vai entrando aí, né, eu quero que você envie para o máximo de pessoa possível, porque hoje vai ser forte. Nós vamos falar sobre o nosso maior referencial de masculinidade. E o nosso maior referencial de masculinidade, você já deve saber, é Jesus. Jesus é o nosso maior referencial de masculinidade. E nós vamos conversar um pouco sobre isso com o nosso amigo, o Jorge. Jorge Leandro, ele é líder dos homens na Lagoinha Niterói. Mas enquanto isso, eu quero que você envie aí para o máximo de pessoas possível que você puder. Tem uma setinha aqui, é só... quem foi entrando aí é só enviar e convidar o máximo de pessoas possível aí para a gente começar a nossa conversa aí. Lembrando que logo após a nossa live, nós iremos fazer uma live, uma live semanal que a gente tem, a live mais profunda no mais profundo oficial. Toda semana a gente faz uma live e nós damos um tema do mês, E o tema desse mês vai ser Espírito Santo. Nós iremos falar sobre o Espírito Santo aí e vai ser forte, Daqui a pouquinho eu vou chamar o Jorge, eu já vi que ele está na nossa live aí já, ó. Sensacional, falando sobre um assunto que é muito, muito, muito importante, que é Jesus. Jesus como o nosso referencial de masculinidade. E ontem no final da live eu dei um spoiler, Dei spoiler falando do que eu vou lançar daqui a alguns dias, no sábado. Na verdade eu vou lançar primeiro pro pessoal que está no grupo do Telegram. Eu tenho um grupo do Telegram chamado Tem Homem Aí, que é o nome do livro, O título do livro, Tem Homem Aí. Então, se você quiser entrar lá no grupo do Telegram, é só procurar lá, Tem Homem Aí. Também tem o link, na minha bio. E a partir de sábado, a partir de sexta-feira, antes de sexta-feira eu vou lançar lá, porque o Telegram é um grupo VIP, Então eu vou lançar o link lá, explicando um pouco mais sobre o curso que eu vou lançar. E as primeiras informações sempre chegam pelo nosso grupo do Telegram. Eu já vou chamar o Jorge para a gente conversar aqui sobre o fundamento da masculinidade. Nós precisamos conversar sobre masculinidade. É um assunto que, de fato, é muito importante nos nossos dias. Então, o Jorge, ele já está aqui na nossa live. Jorge, se você quiser já me solicitar aqui, para a gente começar, vai ser bênção demais. E, só lembrando, enquanto o Jorge aí ele chama, nós estamos fazendo uma live, de terça a sexta-feira. Nós estamos fazendo uma série de lives com alguns convidados, falando sobre identidade masculina. Ontem, eu conversei com o Márcio Bernardes, ele é líder de jovens lá do Rio de Janeiro. Ele é líder do movimento chamado Somos Um, Movimento Somos Um. E nós conversamos sobre adultescente, nós falamos sobre maturidade. Maturidade, foi forte. A live está salva aqui no meu Instagram. E se você quiser, depois você pode ir lá e ver o que a gente conversou, que foi bênção demais. Eu estou esperando o Jorge aqui solicitar. Eu vou fixar o tema aqui da live de hoje, o fundamento da masculinidade. Bom, nós vamos conversar sobre o fundamento da masculinidade. O fundamento da masculinidade a gente sabe que é uma pessoa, Vou fixar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já coloquei aí como um ministério mais profundo, é só você fixar. Ah, não, acabei de colocar aqui. Nós vamos falar sobre o fundamento da masculinidade. Fundamento da fundamento? A Carol vai escrever ali para mim, já escreveu aqui, eu vou fixar. Para quem não conhece o Ministério Mais Profundo, ontem uma pessoa perguntou como pode
adquirir o livro ele tá em sorteio Dia dos Pais lá no Instagram do Mais Profundo Store. Mais Profundo Store é um ministério de apoio onde que todo material que a gente vende, nós repassamos para missão uma parte, né? Parte do lucro a gente passa para missão. E o nosso livro está em sorteio lá, o sorteio vai ser dia 9 agora, e você pode adquirir pelo site também, www.maisprofundo. Store.com. Beleza? Então, vamos aguardar o Jorge entrar aí. Enquanto isso, ó, já chegou. E aí? Chegou. Bora, Grande Jorge. bora, David, tudo bom? Beleza, Tudo jóia. vou estar aí com você aí. Privilégio, obrigado pelo convite. Carolzinha, ó, beijo grande, tamo junto. Carolzinha tá aqui, ó, tá aqui ouvindo tudo aqui, tá participando aí com a gente aí, sempre ativa. E Bom hoje demais. nós vamos falar sobre o fundamento da masculinidade. Eu acho que eu deixei o melhor assunto para você, Jorge, que é falar sobre Jesus como nosso referencial. É exatamente isso, cara. E dentro do contexto, né, eu já dei umas piadas aqui, ó, no meu presentão que eu ganhei ontem. Obrigado, viu, pelo carinho. Valeu mesmo. Isso aqui vai virar para mim ali na cabeceira um livro para a gente sempre ter. Tem várias revelações ali, cara. Hoje eu lendo sobre isso, sobre o referencial de masculinidade, eu viajei ali e vai ser bom compartilhar tudo sobre isso com vocês aqui, falar um pouco desse Jesus que é a grande referência, né? E isso já vem, cara, desde lá do Éden, onde o Deus Trino ali estabeleceu o princípio de onde o homem que estaria sendo criado, ele tinha a mesma imagem, a mesma semelhança dele, e ele era um modelo. A partir dali ele já era um modelo. E aí o que viria depois seriam os protótipos, seriam aqueles que seriam a imagem e semelhança dele. E aí o grande criador, a sua obra-prima, dizendo o seguinte: eu vou criar mais e mais, que eles cresçam, que eles multipliquem, mas que todos eles tenham a minha essência. E aí ele chega e diz assim: aí a mulher faz parte desse propósito, eu não posso deixar ela de fora. Com certeza não. Ela vai fazer parte de um propósito eterno. Então, e a gente vive hoje num mundo tão conturbado com a imagem da mulher, e a gente olha o homem, a sociedade, embora sendo machista, sendo, como é que se diz, cara, que eu preciso usar um termo aqui, né? A gente chega a ser marxista algumas coisas. O homem, por si só, ele tem a essência dele do domínio e tudo. Só que ele não foi feito para dominar pessoas. Ele foi feito para dominar coisas. E mulheres não são objetos. Exato. Mulheres são feitas para ser apreciadas, andarem lado a lado. Já para isso, a costela de Adão, ali da sua lateral e tudo, é para andar ao lado. Entendeu? Há um propósito específico para isso. Não é nem acima, nem abaixo. Não é uma competição, cara. Sabe? A sociedade gerou uma competição entre um homem e uma mulher. E isso é interessante, Jorge, que eu até comento no livro um textozinho do C.S. Lewis. C.S. Lewis fala que a liderança no casamento ela é compartilhada, que não existe nem maior nem menor, que Deus ele colocou o homem como cabeça por uma questão organizacional. Então, assim, eu entro em acordo com a minha esposa o tempo todo. E eu vou liderando junto com ela o tempo todo. Mas chega um momento que, se ela quiser ir para um lado, eu quiser ir para o outro, se ela quiser tomar uma atitude diferente, uma escolha diferente da minha, aí sim eu sou o cabeça e eu me responsabilizo em dizer, olha, por eu ser o cabeça, sem arrogância nenhuma, sem domínio nenhum, mas biblicamente falando, eu sou o cabeça, eu orei e a gente vai por esse caminho. Se der certo, amém. Se não der certo, a responsabilidade é minha. Então, assim,
fica muito mais fácil a gente pensar assim, né? Sem, né? A mulher, é como você falou, a mulher ela foi feita da costela para ser protegida, para andar do lado, ela não foi feita do pé para ser pisada, né? Exatamente, cara, entendeu? Tem todo um propósito. A gente olha e vê o ministério de Jesus, e quando a gente fala das mulheres, o que ele fez com cada uma delas, ele nunca olhou com um olhar de inferioridade. Ao contrário, ele olhou exatamente para que se cumprisse o mistério da igreja e se cumprisse e elas fizessem parte desse propósito. Porque a igreja, cara, olha só, a igreja é a noiva de Cristo. E ele chega e diz assim: vós, maridos, amai a sua esposa como Cristo amou e se sacrificou pela sua igreja. Ou seja, desde o Éden, ele já está formando e dizendo o seguinte: existe um mistério, as mulheres vão vir, elas vão ser, assim como a minha esposa, algo que vai andar junto, algo que vai andar em acordo, vai ser um amor sacrificial, um amor genuíno, um amor que eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou ministrar. Então, cara, o propósito do homem com a mulher, ele é desde o início, é desde o Éden. Nunca ficou esquecido. Isso Exato. nunca ficou esquecido. Exato. O homem, através dos tempos, pode ter esquecido. Para Deus nunca esqueceu, cara. De fato. E assim, existe algo que eu não coloquei nesse livro aí, mas eu tenho pregado, e eu vou colocar no segundo, porque eu escrevi muito, né? E acabei dividindo em dois. Mas existe algo que é muito falado em muitas igrejas, que eu comecei a refletir e eu comecei a encontrar pessoas que têm o mesmo pensamento. Algo que é muito comum é as pessoas falarem, e eu já falei muito isso, que o homem é o sacerdote do lar. E, cara, o homem, ele é o sacerdote, certo? Mas a mulher também é sacerdotisa. Porque a Bíblia diz que nós somos povo adquirido de Deus, sacerdote real. Fazemos parte do sacerdócio real. Em Apocalipse diz que nós somos sacerdotes e reis. Então, sabe, eu não sei de onde surgiu isso, que o homem é um sacerdote. E sacerdote no Antigo Testamento, ele era o cara que era o intermediador entre o povo e Deus. O povo e Deus. Olha o perigo de colocar um homem como sacerdote. Se eu sou sacerdote da minha esposa, quer dizer que eu sou intermediador entre o relacionamento dela com Deus? Não, ela tem livre acesso a Deus. É diferente se o homem ele não é convertido, ele não é cristão. Aí a mulher é o sacerdote, né, da casa, porque só ela é cristã. Agora, se só o homem ele é o sacerdote da casa porque só ele é cristão, também faz sentido. Mas se o homem e a mulher, os dois são cristãos, se tem filho, o filho já se converteu, já entregou a vida para Jesus, todo mundo no lar é sacerdote. E eu tenho falado isso porque a gente acaba diminuindo o papel da mulher, dizendo que o homem é o sacerdote do lar e colocando um peso sobrenatural nas costas do homem, dizendo que ele tem que fazer tudo, né? Quando, na verdade, é para ser dividido. Exato. Compartilhado. É compartilhado. Entendeu? Tudo é compartilhado. O sacerdócio, através de Jesus, ele se tornou para todos. Beleza? Vamos ter esse entendimento. Ele veio para todos. 1 Pedro 2, a partir no versículo 9, fala sobre isso. Geração eleita, sacerdócio santo, propriedade exclusiva de Deus. Entendeu? Então ele vem estabelecendo tudo isso. Estabeleceu. O homem tem a posição dele como cabeça do lar, como a gente falou ainda há pouco. A mulher está ali como ajudadora, companheira dele, a cooperadora, e assim eles seguem. Cara, sabendo que o fundamento é sempre Cristo. Os dois têm que apontar sempre para aquilo. Tudo converge em Cristo. Tudo vai convergir em Cristo. Se é o homem que vai ter que tomar a posição por ser o cabeça, mas a grande sacada disso tudo daí, a gente começa a olhar e ver a imagem do homem, quando lá em Colossenses 3,9 diz assim, ele vai se despedir do velho homem, ele vai se revestir do novo homem para renovar o conhecimento à imagem do Criador.
Se ele coloca renovar o conhecimento dele à imagem do Criador, ele já tem sabendo de uma coisa. A intenção de Deus nunca foi escravizar ninguém. Então a mulher não veio para ser escravizada. Exato. E aí a gente coloca assim, vamos nos amoldar, Romanos 12, 2 diz, aí a gente se amolda ao padrão. O padrão é sempre Cristo. Cristo jamais iria continuar naquilo dali. Ou seja, ele ia tirar alguém da escravidão, daquilo que vivia, mas ele ia dar um lar onde haveria bênção naquele lar, haveria unidade, assim como ele que é a unidade comigo e com você, e nos enviou o Espírito Santo, a gente há de viver em unidade no nosso lar, com as nossas esposas, com os nossos filhos, guiados e direcionados sempre, amoldados pelo Espírito Santo. Por isso a renovação da mente em todo o tempo, transformando o tempo inteiro, esperando e comprovando, porque essa é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Isso aí. Que a nossa mente o tempo inteiro, veja, o fundamento é Cristo, eu tenho que me colocar como Cristo, na posição de Cristo na igreja, revelando a sua imagem e semelhança, mas andando com uma ajudadora, que é aquela que ele se sacrificou, onde a gente libera amor para ela em todo o tempo, e é por isso que ele vem em Efésios dizendo, ama a tua esposa, cara. Ama a tua esposa, como Cristo amou a igreja. Então ele estabelece um princípio, cara. Isso daí você acaba de vincular os dois, né? A gente começou falando que o propósito inicial de Deus é que o homem fosse parecido com ele e que Deus em si ele era para ser o referencial para o homem. Só que com o pecado isso foi distorcido, corrompido, foi afastando. Aí você falou sobre a renovação da mente, ou seja, nós precisamos não nos conformar com esse mundo, com o que o pecado deixou e trazer a consciência dessa missão que você falou, que é a missão de renovar a mente, de ter um amor sacrificial, né, sobre as nossas esposas, de entender a liderança compartilhada, de entender que ela é disjuntora, que somos diferentes. E isso é muito legal, por quê? Porque nós já entendemos que temos uma missão. A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós temos uma missão. E aí entra a submissão. Por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Não é tão difícil quando nós vamos na essência da palavra, que estar debaixo de uma missão. Submissão. Se o homem entende a missão dele de ter Jesus como referencial, de amar a esposa como Cristo amou a igreja, de pastorear, né? Ser aquele cuidador, protetor da sua família, de ser realmente o sacerdote junto com ela, que ela também é sacerdotisa, cara, isso fica muito mais fácil, muito mais fácil. E a gente vê, né, disso tudo. Cara, como a gente vai lidar com isso hoje, diante dessa sociedade? Porque o objetivo do homem, né, junto para essa sociedade que a gente vê, fala-se da reputação e do caráter. Mas o Cristo nos está transformando a cada dia para que o caráter dele seja exalado através de nós. Para a gente viver o quê? Seja no nosso lar, que é dentro de casa, porque a reputação ela fica lá fora. É aquilo tudo que é externalizado. Mas como eu estou tratando a minha esposa? Como eu estou tratando meus filhos? Isso aí é parte do caráter transformado. Que ele nos trouxe para nós vivermos exatamente um lar transformado. Pessoas transformadas vivendo um lar transformado que vão ser referência, vão transbordar na vida dos outros. Isso aí. E a gente... Não é um, né, David? São dois, são uma família. Exato. Todo mundo está com os olhos ali. Quem é que essa família vai estar expressando? Quem é que ela vai estar refletindo? Ela vai estar transmitindo Cristo? Esse é o grande objetivo e o maior desafio em todas as áreas da nossa vida, aonde a gente estiver. Por isso, cara, quando a gente sabe que o fundamento é Cristo, sai do nosso egocentrismo
E aí a gente diz: quem governa a minha vida é nada mais, nada menos do que o meu Senhor. É isso aí. Esse é realmente o fundamento da masculinidade, cara. E a E é gente, isso que às vezes, sustenta. às vezes a gente pega, né? E não é errado pegar vários referenciais de masculinidade na Bíblia, né? Por exemplo, Davi foi um referencial de masculinidade. Todavia, Davi ele não foi um referencial de masculinidade pleno, né? Ele errou muito com a sua família. E assim, a gente pega outros referenciais de masculinidade e isso é muito bom, mas Jesus ele foi o referencial perfeito de masculinidade para a gente. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala que, né, quando está falando que Jesus, o próprio Jesus deu dons aos homens, fala que para nós chegarmos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, né? A perfeita varonilidade ele traz como o último estado, né, que o homem pode alcançar em vida, digamos assim, né? O nível máximo de maturidade ele traz como perfeita varonilidade. Então, Jesus é um exemplo de perfeita varonilidade. E sim, exemplo de masculinidade também, de como ser homem. Claro que, como a gente falou aqui, Jesus ele valorizou o ministério das mulheres, ele quebrou paradigmas em relação à cultura judaica que trazia, né, um preconceito em relação às mulheres, mas como o papo aqui é para macho, né, nós estamos focando no homem. E quando eu disse isso, um rapaz da minha célula falou assim: David, isso é muito interessante, porque eu via Jesus como Deus, eu via Jesus apenas como Deus, apenas como Salvador. Agora, olhar para Jesus como referencial de masculinidade me faz abrir a mente. Por quê? Porque assim como ele se relacionou, assim como ele teve domínio próprio, assim como ele soube conversar, ele foi firme, né? Quando teve que ser firme, aquela figura de leão, aquela figura firme de se posicionar, mas ele também foi gentil quando tinha que ser gentil. Então, ele falou assim: rapaz, você abriu minha mente porque eu vou olhar para Jesus agora e trabalhar o caráter de Jesus em mim, como homem, como filho, como marido, como cidadão, como patrão. Enfim, isso foi, como pai, né? Isso foi sensacional, sensacional. Isso transforma toda coisa, cara. Por quê? O que acontece? Hoje, se a gente não olha para Jesus e traz do exemplo dele para a nossa vida, para a gente exalar para as pessoas, essa bondade, esse cuidado, mas também a firmeza, o posicionamento que ele tinha, a autoridade que ele exercia. Cara, hoje a sociedade está carecendo exatamente de homens autênticos, que foi aquilo que Jesus se revelou para cada um deles. Jesus era autêntico em qualquer lugar que ele tivesse. Sobre as perguntas, sobre as circunstâncias, sobre as perseguições, ele era autêntico ali. E detalhe, se hoje, cara, David, está faltando na nossa sociedade, ela está carecendo de homens autênticos, inclusive com anúncios, cara. Falando ao contrário disso, a gente não vai entrar nesse quesito e tudo, é porque está com escassez de homem. Sim. Entendeu? Porque eu tenho falado o seguinte: se existe Jezabel é porque existe Acabe, cara. E se existe filhos rebeldes e insubmissos, é porque tem Eli. Porque onde impera a omissão, há negligência. Sim. Então, cara, a minha oração e a minha expectativa em Deus, eu creio em Deus, que está se levantando uma geração, cara, que faça isso aqui, ó, que gere isso aqui. Seja apaixonado, entendeu? Para falar para homens, para viver exatamente um casamento segundo o olhar de Deus, aos princípios de Deus, para fazer ser relevante nessa terra. Homens autênticos, cara. Pronto para discipular pessoas como Jesus fez. Como você falou com esse menino do seu GC, com esse rapaz do seu GC. Porque o trabalho, o serviço de Jesus era isso. Era vir discipular, falar do amor do Pai, dizer que o Pai trabalhava e assim como ele trabalhava, ele trabalha ali também. Então eu faço as coisas que eu via meu pai fazer. Então ele está dizendo o seguinte: ó, eu estou dizendo para vocês que o princípio que está sendo estabelecido na terra, primeiro foi estabelecido no céu.
Eu não posso andar na terra querendo viver as coisas da terra. Eu preciso andar na terra vivendo como o céu na terra. Isso aí. O céu começa Pô, aqui, né? eu vou esperar morrer, meu irmão. Eu vou esperar morrer para usufruir das coisas celestiais? Não, eu vou usufruir aqui. Eu vou revelar Jesus aqui. Eu vou. Será que essa hombridade, quando também se fala do homem, que é sinônimo do caráter de Cristo, cara, ele fala de homens transparentes, que andam à luz da Bíblia. Homens que não são dados à política, ou seja, a negociações. Ora eu estou aqui e ora eu estou ali. Não, não. Jesus, em momento nenhum, ele foi político. Ao contrário, eles queriam botar ele na política. E ele, o tempo inteiro, ele falou, não é para isso que eu vim aqui. Ele se posicionou, Sabe? ele sabia qual era a missão, qual era o propósito dele, e ele não negociou, né? Nada. Por quê? A negociação, ele não dá para negociar o que é inegociável. Exato. O que estava em questão ali era a santidade. Por isso que fala, sede santo como eu sou santo. Por quê? O pensamento dele era o pensamento do céu. Os ouvidos dele, ele pensava pela santidade. As atitudes dele transpassavam, transpiravam o amor do Pai para aqueles que estavam perdidos. Existia um sacrifício ali. O desejo dele de se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Isso é sensacional. E assim, isso pega, né? A gente acaba falando sobre um assunto que é essencial hoje em dia, que os homens ele têm um pouco de dificuldade. As mulheres, cara, as mulheres é muito simples. As mulheres falam, vamos fazer um café, vamos fazer um culto, vamos fazer, né? E tem muitos materiais para mulheres. Tem livro, tem conferência, tem café, tem chá, tem tudo, muita coisa para as mulheres. Para os homens, eu tive dificuldade de achar muitos materiais para homens. São bem poucos. E graças a Deus, os que eu achei são muito bons, né? E assim, você está vindo para suprir isso daí. em nome de Jesus. E assim, algo que eu sinto muita falta é esse senso de discipulado, né? Esse senso de tipo, eu preciso de um referencial masculino forte que não negocia princípios na minha vida e eu preciso ser esse referencial para a próxima geração. Por quê? Porque é o que falta. É o que falta. A maioria dos crimes que são cometidos no Brasil, se você, né, existem pesquisas falando que a grande maioria, os meninos, eles não têm o referencial de paternidade, eles não têm o pai presente, ou o pai já faleceu, né? Ou então o pai tá presente, mas é como se não existisse. Então, assim, os homens, eles têm uma grande responsabilidade, porque é através dos homens que acontecem as maiores tragédias, as piores escolhas. E nós temos visto isso. Então, é através dos homens também que nós temos que ter essa consciência de resgate, essa consciência de discipulado, essa consciência de transformar. E isso começa, cara, tipo, eu vou te dar um exemplo. Quando eu casei, eu tive que me submeter a um casal, né? Para dizer assim, eu não aprendi a ser esposo. Eu não aprendi a ser esposo, me ensina. Porque eu tenho errado, eu tenho falhado e eu preciso de alguém que seja esse referencial para mim. Porque depois eu quero ser esse referencial para outras pessoas. E falta isso nos nossos dias. Falta essa humildade de nós nos submetermos a um referencial, uma pessoa mais velha, mais madura, que tenha mais entendimento bíblico. E falta também nós querermos ser esse referencial. Porque se arder isso no nosso coração, com certeza vai ser mais fácil da gente se submeter. E o engraçado disso, tudo que você está falando, né? É o desejo, ter o coração ensinável para aprender e para receber. A gente olha lá em 1 Coríntios 13:11, que vem Paulo dizendo assim, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele apontando Jesus, mas ele se colocando assim, cara, vocês estão vendo a minha vida? Olha para mim. Eu posso ensinar vocês, mas sempre o ponto principal vai convergir em Jesus, porque eu faço exatamente as coisas que Jesus faz. Eu procuro andar exatamente guiado pelo Espírito do Espírito Santo, o Espírito
de Jesus que vem para me conduzir aqui e falar com vocês, discipular vocês. Você vê ele falando com Timóteo a mesma coisa. É fantástico sobre isso, porque é uma das coisas que eu faço aqui com os homens aqui da Lagoinha. A gente utiliza estudos com o pessoal exatamente para isso, para discipular, para gerar outros líderes que eles possam estar à frente, que tenham o coração de Deus, que vejam Jesus Cristo como referencial, aliás, como modelo, porque no caso o referencial nosso se torna Felipe Valadão. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso pastor. Eu falo para eles, eu sou líder de vocês, sou pastor de vocês, mas a nossa referência aqui é Felipe Valadão, assim como Paulo, porque o nosso modelo sempre para seguir é Jesus Cristo. É isso que fundamenta todas as coisas. O ministério só cresce, a gente só cresce e um discipula o outro, exatamente. E coração ensinado, disponível para querer aprender. E isso é legal, isso é muito legal, por quê? Porque muitas pessoas falam assim, mas Jesus foi perfeito, mas Jesus era Deus, mas Jesus fazia milagre. Peraí, Jesus não tem como ser o nosso modelo, o nosso referencial, não tem como. Tem sim. Claro que tem. E aí entra algo que eu acho muito, muito interessante a gente abordar, que é a questão de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, onde Jesus ele se despojou da sua glória. Exato. Quando ele se despoja da sua glória, ele é como se ele dissesse assim, ei, eu não quero utilizar os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Principais, onisciência, onipotência e onipresença. Então, o que acontece? Aquilo, né? Quando Jesus ele veio na Terra, ele não deixou de ser Deus em essência. Então, ele era Deus em essência. Mas tudo que ele fez de milagres, de coisas sobrenaturais, foi através da pessoa do Espírito Santo, que habitava nele também, né? A Bíblia diz que nele habitava a plenitude do Espírito Santo. Então, Jesus ele foi um homem comum, igual nós somos. Senão, a frase que ele disse não faria assim, não tinha coerência. Tipo, vocês farão as coisas que eu faço e farão coisas ainda maiores. Espera aí, como é que eu vou fazer as coisas que um Deus faz? Não, é porque ele se despojou da sua glória, ele não veio apenas como Deus, ele veio como um homem cheio do Espírito Santo, e nós podemos sim ser como ele foi, imitá-lo, né? Pegar ele como modelo e podemos ir além, que é fazer os milagres, as coisas sobrenaturais cheios do Espírito Santo. Então, ele é o nosso modelo, ele é... E o modelo dele, né, David, começa assim, cara, olha só, não olha para você, não seja egocêntrico, porque eu nunca fui. Ele se autonegou de tudo que ele tinha, da glória dele, da deidade dele, tudo. Ele quebra ali naquele si, né, aquele pronomezinho si ali, né? Ele diz assim, ó, quebra todo o egocentrismo dele, ele se esvazia, ele se derrama e diz assim, cara, em João 16, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, porque para voltar para você, eu não posso ser como você, tem que ser diferente, pô. Exato. E aí, mano, ele é muito absurdo, porque tem que ser tudo diferente. É muito lindo isso, o que ele faz. Isso aí é puro amor, cara. Porque ele chega para nós e com isso ele quebra todo sofisma, cara. Toda crença limitante que nós humanos podemos ter. Mas ele, através do Espírito Santo, nós podemos mudar tudo isso. Por isso a gente pode fazer obras maiores, fazer milagres, sinais, maravilhas, prodígios, através da autoridade que ele nos deu. Mas melhor do que isso, sermos direcionados pelo Espírito que ele tinha e que ele nos enviou, até para nos consolar. Ou seja, cara, a vertente dele nunca foi de nos aprisionar em nada, David. Ele nunca quis manipular a gente. Ele nunca quis botar a gente numa caixinha. Ele sempre nos preparou. Eu dou a vocês autoridade. Ide
sabe? É sempre dizendo o seguinte, cara, vai, vai. Vocês têm que ir. Vocês não têm que ficar debaixo das minhas asas, eu não tenho que ficar aqui. Não, não. Ao contrário, vocês vão fazer algo maior. Mas eu preciso ir, porque aqui eu não posso ser igual a vocês. Exato. Tem algo melhor para vocês. E isso entra um princípio muito legal, né? Que a questão do discipulado cai nisso. Ele é praticamente... eu estou enviando vocês, eu capacitei vocês, e um líder de verdade, um líder de sucesso, ele não faz falta quando ele vai. Não. Essa é a ideia que Jesus quis deixar. Ele escolheu 12 homens, capacitou os 12 homens, né? Um, infelizmente, né, falhou, mas ele capacitou os homens, né? E isso é até uma boa reflexão, né? Porque dentro do pastoreio, dentro, né, isso tira um peso também da liderança, porque em meio aos ensinamentos, né, a tudo aquilo que vimos em relação aos homens, tudo no final é uma questão de escolha. Tudo no final é questão de escolha. Então, se a pessoa não quiser, ela vai continuar imatura, ela vai continuar sendo, né, um mau marido, mau esposo, né? Vai continuar sendo um funcionário péssimo, porque é uma questão de escolha. E Jesus, ele fez a parte dele. Ele capacitou os homens e ele foi. E o ministério que os homens, né, explodiu. O ministério de Jesus explodiu depois que ele foi. Por quê? Porque o maior trabalho que Jesus teve ali na Terra, para mim, eu creio que não foram os milagres, não foram as coisas sobrenaturais que ele fez, mas foi o discipulado em si. Por quê? Porque até hoje nós conseguimos, né? Nós temos a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, nós temos aí, né, a clareza que é através do Espírito Santo. Então, através de anos, isso permaneceu porque Jesus, ele discipulou. E isso é um trabalho incrível, principalmente para nós olharmos para os nossos filhos, né? Que nós precisamos... Começa no nosso lar. Começa no nosso lar. Tudo começa no nosso lar. É o nosso primeiro ministério, né, David? E aí, a gente olha, cara, Jesus, o serviço dele, ele apresentava o seguinte, até para lavar os pés e tudo, começava com ele. Ele estava dizendo o seguinte, cara, começa comigo. Uhum. Tudo começa comigo. Você vê Pedro tomando, depois que ele volta, depois que ele ressuscita e tudo, Pedro tomando um posicionamento, Pedro, Tiago, João, aí a gente vê Paulo, mas sempre a gente está tocando aqui e você está falando em algo que muito me toca, é uma das coisas que eu mais busco aqui dentro do Ministério da Lagoinha, que é o discipulado. É de a gente estar junto. É de estar passando instrução para outro. E uma das coisas que eu tenho por costume, com toda a equipe, até o pessoal que está aí junto com a gente agora, entendeu? Cara, o líder vai na frente. O líder, se tiver, ele é o primeiro a pegar uma cadeira. Justamente para dar o exemplo. E esse é o fundamento do discipulado. Sabe, a hora que o homem entender que ele tem que ir na frente para chegar, meu filho, minha filha, olha só, eu estou aqui, eu vim aqui para servir vocês. Eu estou aqui disponível para servir. Você com a Carol, eu estou aqui, meu amor, para te servir. Como eu já vi aí os jantares e tudo, ó, parabéns. Cara, não tem coisa melhor, mano, porque é servir. E quem ensinou isso para nós foi o próprio Senhor. E a gente tem que andar exatamente isso. Tem uma das passagens do livro que você coloca, que é uma da posição de Jesus na terra, que era o serviço. Além da autoridade, de várias outras coisas, mas o serviço era uma das atenuantes dele. Era um dos princípios dele. E você sabe? vê... Do posicionamento dele. E você vê que o segredo, o cerne todo é o serviço. Por que ele realizava os milagres? Para servir o próximo. Por que ele discipulava? Para servir
o próximo, né? Capacitando o próximo. Por que que ele fazia questão de passar em certa cidade? Porque ele sabia que ali tinha alguém para ele servir. Por que que ele lavou os pés? Para servir, né? Por que que ele morreu na cruz? Então, assim, isso faz parte da... Você deu até o exemplo aí, né? De eu servir ela, fazer a mesa e tudo mais. Aqui em casa, cara, é tudo compartilhado. Se ela faz a comida, eu lavo louça. Até porque a Bíblia diz, né? Quem não trabalha não come. Então, tem que trabalhar. Então, se ela lava a roupa, de vez em quando ela tá assim, David, torce a roupa para mim. Então, assim, é tudo compartilhado. Tem coisa que eu faço aqui, por exemplo, ela colocou no termo lá, né? Cara, você está dizendo que é verdade. A gente brincou e colocou no termo de casamento lá, brincando, ela falou assim, olha, na minha casa tinham 3 banheiros. Eu não quero lavar banheiro. Você fica com o banheiro, eu fico com as outras coisas. Então, quem lava banheiro só sou eu. Por quê? Porque eu não brigo com ela, não é essa questão de mulher tem que ficar com tudo dentro de casa. Não, cara. Quanto mais eu sirvo ela dentro da minha casa, mais tempo eu vou ter para namorar, mais tempo eu vou ter para ver um filme com ela, para sair com ela, para planejar o futuro. Então, o segredo todo é serviço. E Jesus, ele só não mostrou mais dentro de um casamento porque o propósito dele aqui na Terra não passava por um casamento. Mas ele deixou o exemplo aí, né, da igreja como noiva e ele como noivo e ele servindo a noiva para servir também de exemplo para a gente dentro de um casamento. E ele nunca, e mesmo diante disso tudo, da posição dele de servo, ele nunca deixou de se posicionar, cara. Sim. Mesmo diante, ele fazendo um milagre, o pessoal se posicionando até às vezes contra ele, por inveja dele e tudo, ele nunca deixou de se posicionar, de ter intrepidez, a ousadia e a iniciativa. Jesus nunca fugiu à responsabilidade. E hoje o que mais a gente vê quando você fala, quando a gente olha, não tem material para homens. Cara, quantas mulheres necessitam disso? Quantas mulheres pagam para ir para um acampamento de homem? Elas que inscrevem ele. Exato. Inscrevem os maridos. Quantas querem que ele tenha, seja movido a um novo tempo, a uma nova história, porque quem vai lucrar é ela. Exatamente. Quem vai lucrar é o filho. E tudo que Jesus fazia, cara, na realidade ele fazia exatamente exaltando o Pai, fazia o milagre na terra, liberava poder, liberava virtude sobre as pessoas, cura, sinais, maravilhas, prodígios, declarando o reino ali, mas sempre com autorresponsabilidade, nunca fugindo como é que se diz? Das acusações, nunca fugindo daquilo que ele estava sendo questionado. Ao contrário, ele era um perguntador nato, ele já respondia perguntando. Exatamente. A cada um deles. Porque a pergunta libertava, mano. E essa era um gerador de fé. Essa é a base do livro, né? Eu escrevi o livro com o tema Tem homem aí? O fundamento da masculinidade. O tem homem aí é a pergunta parafraseada de Golias. Porque Golias, imaginem, 40 dias, 2 vezes por dia, ele gritando, tem homem aí? Vocês não vão me encarar, não? Era lícito encarar Golias, né? Era uma prática de guerra onde que escolhiam o melhor guerreiro de um lado e o melhor guerreiro do outro para não haver derramamento de sangue. Mas o grito não era apenas de Golias. O grito era também das mães e dos filhos dentro de casa. Por quê? Se ninguém se posicionar, sabe? Se não tem um para lutar contra Golias, junta o exército e vai exército contra exército. Mas alguém faz alguma coisa. Porque se vocês não se posicionarem, se vocês perderem, nós seremos escravizados. Nós seremos mortos. Né? Então, assim, nós, infelizmente, vemos muitos homens omissos. Sabe, tem homem aí? É claro que tem. A resposta é básica. Tem homem aqui sim. Né? Então, a gente precisa se posicionar dentro da nossa identidade masculina, mas muitas pessoas, muitos homens não sabem a identidade masculina dele. O que é ser homem, como eu me torno um homem, quando eu me torno um homem, quais são as funções de um homem.
Se você perguntar para uma mulher, a mulher vai saber. Por quê? Porque está se capacitando o tempo todo. E ela é essa mulher que investe no... Ela está sendo ajudadora, né? Investe no homem, E, paga para o homem, motiva o homem, incentiva o homem para ele crescer também junto com ela, porque muitas vezes ela está crescendo, está aprendendo, e está fazendo a função que o homem deveria fazer, porque deveria fazer. está forçado. Assumir pés que não são dela. A Exato. grande realidade hoje, com casais e tudo, a gente encontra uma grande gama, David, de homens que não estão exercendo seu papel, a esposa acaba exercendo o papel, isso se torna cansativo, se torna pesado, um fardo pesado, e aí que gera o problema. Gera o problema aonde ele diz que ela ganha mais agora, e aí agora entra a competição. Irmão, se você tiver equilíbrio, um homem e uma mulher nunca vão viver em competição. Exato. Semana passada, numa live, eu estava falando exatamente sobre isso. Nós temos que ser da geração que joga frescobol, meu irmão. Eu e minha esposa. Para os dois lutarem o tempo inteiro para não deixar a bola cair. Exato. Entendeu? A gente está ligado nisso daí. O Senhor, ele nos dá poder, cara. O poder vem do céu. E a autoridade é construída aqui na terra. Mas de que forma eu estou construindo essa autoridade dentro do meu lar? Junto com a minha esposa, junto com meus filhos. Me omitindo, me negligenciando, igual Eli? Igual Adão? Você está igual Adão, que silenciou isso porque ele sabia a resposta. Porque a resposta foi dada a ele. Adão, não comer do fruto dessa árvore. Quando ele pegou e comeu, amigo, o que ele tinha que ter falado é falar, não, existe um princípio, eu não posso quebrar ele. Ele se omitiu, pô, ele silenciou. E mesmo depois ele poderia assumir a responsabilidade de dizer... E ele não assumiu. Não assumiu. Ele não assumiu. Ele preferiu usar o quê? A máscara. Mata o animal e vamos se vestir aqui. Aliás, nem isso ele fez. Primeiro ele botou folha. Entendeu? Ele foi tão sem vergonha que ele botou a folha. Você está entendendo? Ou seja, ainda fugiu. Essa é a mulher que tu me deste. Eu vou me tocar aqui em algum canto. Cara, ele quebrou o princípio do relacionamento. Ele simplesmente chegou e jogou tudo. Ele jogou por um fruto. Ele jogou todo um paraíso no lixo. E se você perguntar às mulheres, o que mais irritam nas mulheres, elas vão falar omissão e imaturidade, sabe? O que... E ontem vocês falaram isso, né? É o que ontem leva vocês falaram de maturidade. Exato. É o que levam as mulheres a dar um passo para frente. Mas às vezes os homens reclamam que elas deram um passo para frente e que ele não deixa fazer nada e tudo mais. Na verdade, elas deram um passo para frente por necessidade. Por quê? Porque os homens deram um passo para trás. Então, existe uma necessidade de voltarmos às nossas funções, de resgatarmos a essência tanto da masculinidade como da feminilidade. Existe essa necessidade. Hoje nunca se viu tantos adultos se comportarem como Peter Pan. Eles sofrem exatamente dessa síndrome. Síndrome de Peter Pan. São homens que não querem deixar, cara, de ter uma vida de criança. Eles não querem ter perspectiva, eles não querem sair da casa dos pais, eles preferem se sustentar. Não buscam empregos, cara. Entendeu? A grande realidade, compromisso nem se fala, cara. Eles querem ficar dentro de casa sem responsabilidade nenhuma, não gera fruto absolutamente nenhum. E o pior, cara, ainda tem aqueles que ainda decidem casar, David. Mesmo vivendo assim. E, cara, numa boa, para piorar, tem garota que ainda aceita isso. Ontem vocês falaram das garotas que questionam dizendo que os caras são muito aleluiados e alguns são frouxos. O Edwin Cole, e tem um livro dele que ele diz o seguinte, homens fortes em tempos difíceis. Uma filha de pastor chegou para o pai dele e falou assim, eu vou arrumar um namorado fora da igreja. E ele perguntou por quê. Ele falou, porque eles são muito crentes ou religiosos
e não têm coragem nem ousadia para chegar em cima de mim. Exatamente. Eles são verdadeiramente frouxos, entendeu? E ontem vocês estavam falando sobre isso aqui na live, entendeu? Exatamente. Cara, A Carol, isso daí, mano. a Carol, ela sofreu muito com isso. Eu conheço líderes, pastoras que já foram consagradas que sofrem com isso. Por quê? Porque elas exercem um cargo de liderança. Até mesmo mulheres que não têm nada a ver com liderança, mas tiveram que tomar uma postura de independente, começar a trabalhar muito cedo e tudo mais, até por causa da omissão dos pais, né? Essas mulheres, elas têm um temperamento forte e acabam afugentando os homens. Mas não é porque elas querem fazer isso, é porque os homens, eles são muito melindrosos, né? Eles estão muito dodói, muito mimimi, eles não sabem como se posicionar em relação a uma mulher de verdade, né? Então, cara, é complicado, mas eu acredito nessa geração, eu acredito na maturidade dos homens, eu acredito que hoje eu tenho visto muitos movimentos, né? Cada igreja que eu vou, eu pergunto assim: vocês têm um trabalho com os homens? Vocês têm células de homens? Porque e eu tenho visto cada vez mais trabalhos surgindo e as pessoas se conscientizando disso. E isso é incrível, porque nós precisamos resgatar a masculinidade, nós precisamos fazer isso juntos, né? Nada melhor do que eu estar conversando contigo, eu estar conversando com outros homens, eu sentar com meus pais para conversar, né? Então, isso que faz a diferença. A Carol botou aí sobre ativar, né? O Ministério Hombridade, semana passada eu tive com eles e tudo, e é isso. Tem pessoas já ativando isso, sabe, Carol? Tem pessoas, David, que entenderam isso. Então, era uma oração que eu tinha. Cara, eu tenho um sonho, mano. É encher um estádio de futebol só de homens rendidos completamente ao Senhor. E a gente vê ali que nós podemos ser essa geração que vai se levantar, vai falar do amor de Deus com propriedade, e nós vamos trazer, seja para a política, seja para a área médica, seja para os professores, para essa sociedade, algo diferente, algo que traz o brilho de Cristo Jesus, a imagem e a semelhança dele, fazendo toda a diferença em todas as esferas da sociedade. Ei, gente, que se levante, sabe, Josés, né? Daniéis nessa geração, sabe, que a gente continue orando isso, orando para que os nossos filhos sejam essa geração que vai se levantar lá na frente e vai receber esse legado. Porque para Jesus vir, precisou que João Batista preparasse o caminho. Que se tiver de cortar a nossa cabeça, corte agora. Mas que a gente faça, prepare o caminho para a futura geração. Essa é a minha oração, David. É nisso que eu tenho crido, cara. É nisso que eu tenho buscado. Eu falo que eu sou apaixonado por isso. Deus me chamou para esse trem. E eu quero, cara, a gente precisava de homens como você, como o Márcio do Hombridade, como o Pablo, sabe? O Ricardo lá no Sul, Galdino lá ou seja, a gente já tem homens em tudo quanto que é canto do país, coisa que a gente não estava vendo há um tempo atrás. Exatamente, isso faz a diferença, porque nós vamos olhar não apenas para um, né? Mas onde nós olharmos, nós vamos ver os referenciais e nós vamos falar isso. É assim que o homem se posiciona, é assim que o homem fala. Eu estou vendo aquilo que eu apenas via na Bíblia ou eu apenas ouvia de púlpito, agora eu vejo o posicionamento. Não apenas nas lives, não apenas em pregações, mas também em cada área da sociedade. Porque eu sou homem, mas eu sou homem... a minha identidade masculina, ela é de filho, ela é de esposo, ela é de patrão, ela é de médico, ela é de policial, Então, onde nós formos, nós vamos ver esses homens lutando contra o sistema, né? Como a gente falou, renovando a mente e de fato, lutando contra o sistema e buscando alcançar o maior nível possível de maturidade, assim como Jesus, ele trouxe, né, esse termo aí, a perfeita varonilidade para a gente. E eu quero usar esses poucos minutos que a gente tem aí
Eu vou falar um pouquinho do curso, Jorge. Eu vou lançar um curso no final dessas lives falando Bora, gente! sobre identidade masculina. Identidade masculina por quê? Porque a nossa identidade ela é basicamente formada por 4 componentes, que é a identidade biológica, a identidade bíblica, né? Vamos colocar assim, identidade bíblica, biológica, identidade psicológica e identidade social. Eu vou falar um pouquinho disso no curso, por quê? Porque Deus, ele nos formou macho e fêmea, Deus, ele nos formou macho de propósito e com propósito, e a nossa identidade biológica é um sinal da nossa identidade bíblica, então Deus mostrou pro homem, né? Olha, se nasceu com um sinal de sexualidade, o pai, que é responsável pelo menino, né, de ensinar a masculinidade, ele vai olhar para aquilo dali, não apenas o órgão genital, mas o DNA, os hormônios, tudo vai demonstrar que ele é um menino, vai apresentar esse menino, vai dizer, olha, nasceu homem, então eu devo ensinar, eu devo investir, eu devo criar esse menino para ser um homem de verdade. Né, a ponto dele criar essa consciência, essa identidade psicológica, essa identidade individual de tipo, eu sou homem, eu preciso me comportar como homem, procurar referenciais de homem, buscar sempre o modelo que é Jesus, para que a identidade social, são aqueles grupinhos, né, que eles querem fazer parte, os grupinhos que afirmam ou rejeitam, não façam com que eles rejeitem os próprios componentes da identidade dele, né? Criando assim uma crise de identidade. Eu sou homem, eu não sou homem, eu tenho trejeito, eu não tenho trejeito, qual é a minha função, qual é a minha missão. Então, o que está em discussão não é isso, né? Sim. O que está em discussão não é isso. Exato. Tudo começa no fundamento, né? O fundamento da masculinidade. E eu vou trabalhar isso no curso, que eu acho que assim faria muita diferença para mim se eu soubesse disso lá atrás. A questão do bar mitzvah, que é a transição, né? Que é impulsionar um menino a ser um homem. Exatamente. Então, assim, é algo que queima no meu coração, porque quando eu pergunto para os homens, quando você se torna homem, quando Deus te considera homem, qual foi o momento, né, que você falou assim, sim, agora eu sou homem? Foi, né? Existem variadas respostas. Foi quando eu saí de casa, foi quando eu tirei carteira de motorista, carteira de trabalho, foi quando eu tive minha primeira relação sexual. Peraí, quando eu me tornei um homem? Né? E assim, de fato, Deus ele tem uma resposta para isso, ele tem todo um processo para isso, e nós precisamos conversar mais sobre isso. E cara, nem que seja um homem de cada vez, mas nós precisamos. É o que eu penso. Eu costumo dizer, David, que até aqui na Lagoinha foi gradativo. Mas, Jorge, está demorando muito, tem que ir com mais... Cara, é gradativo. Deus é que faz, sabe? Ele que faz crescer. Um vem para plantar, outro vem para regar, mas é ele que dá o crescimento, sabe? Esse que você está dizendo, eu também já pensei nisso. Cara, se escutar isso aqui, para mim já tá bom. Mas olha o que Deus tem feito, cara. A gente já botou 250, depois foi 500, depois foi mais de 700 e foi crescendo. Esse ano a expectativa era para 1000 no acampamento. Você está entendendo? Então, cara, eu te incentivo, vá sim. Eu vou tentar fazer o possível para estar com você nesse curso aí, entendeu? E é bom, porque eu quero fazer, eu quero aprender. Eu costumo falar para toda a galera nossa aqui da equipe, aqui da coordenação, cara, esteja sempre aberto a aprender. Eu te agradeço por você estar se disponibilizando, fazendo um curso. É isso que nós precisamos. Homens precisam de curso. Homens precisam de ser discipulados. Homens precisam ser alargados, fortalecidos, robustecidos. E, cara, você é ferramenta para isso. Glória a Deus. Nós somos, e tenho certeza que muitos homens que estão aqui na live também são. Nós temos aí apenas 45 segundos para a gente finalizar a live. E nós temos certeza que essa live ela vai ficar salva.
Então, se você conhece alguém que precisa ver essa live, assim como as mulheres ajudadoras aí, assiste lá, assiste lá. Essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV. E assim, eu quero te agradecer, né, por aceitar esse convite, por bater esse papo tão gostoso aí com a gente aí. Então, Bom demais, David. Logo a gente está junto. Glória a Deus, glória a Deus. E o mais lindo é ver as mulheres aqui, as nossas esposas aí participando junto. Então, beijo para vocês. Um abração, tá acabando 5 segundos. Valeu, um beijão para vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu.